E eu queria já ir para características. Já falei sobre que poder, qual a missão, qual a promessa, para quem é essa promessa, como podemos receber a promessa, que falei fé e acreditar. Agora falei qual o propósito da unção de receber o Espírito. Eu quero ir para o final, que hoje eu quero falar o que essa capacitação, o que essa unção, o que esse batismo, o que esse enchimento do Espírito deve gerar em mim e em você, que deve gerar na igreja. Eu separei, teria muita coisa, mas principal, 3 coisas aqui. Primeira coisa, o que essa unção, capacitação, esse revestimento, esse batismo, que precisa ser buscado. E quando eu falo de ser buscado, é falar: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. É algo sobrenatural, não é algo que eu sou cheio do Espírito. Não, eu estou buscando, e eu quero ser mais, eu quero mais, porque é assim, não é hoje uma experiência, me sentir revestido, mas amanhã continuar buscando, amanhã eu sinto algo mais, daí daqui 3 semanas eu sinto algo mais, porque com o Senhor é assim, é de glória em glória. Você vai lá para Atos também, você percebe no capítulo 2, você percebe no capítulo 4, você percebe no capítulo 7, 9, em vários momentos, e eles oravam, e eles tinham experiências, e eles eram cheios do Espírito Santo. E daí você fala: não, mas não era, quem foi cheio no capítulo 2, não foi cheio no capítulo 4? Então está errado o que está escrito na Bíblia, porque fala que os discípulos, os apóstolos oraram, todos que estavam ali reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então peraí, não, podia estar lá, todos menos quem já tinha sido, porque quem já tinha sido não precisa ser cheio de novo. Não, nós precisamos ser cheios todos os dias. Isso é algo contínuo, por isso que tem gente que ali foi cheio na primeira, foi cheio em Atos 2, foi cheio em Atos 4, mas daí com o tempo começou a ver a perseguição, talvez, acho que pararam de fazer parte das reuniões de oração, pararam de estar reunidos todos os dias no templo, de casa em casa, pararam de estar recebendo a doutrina dos apóstolos. Talvez nas próximas reuniões, talvez nas casas, eles começaram a dar lugar para o inimigo, porque o inimigo, ele não quer. O inimigo não teme uma igreja cheia de pessoas. O inimigo teme, fica desesperado de uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo, ou de pessoas, uma igreja com pessoas cheias do Espírito Santo. Porque é isso, perceba, e eu tenho percebido isso na minha vida, é começar a dar passos em direção ao Espírito Santo, a falar: Senhor, eu renuncio isso, eu renuncio aquilo, e eu quero em direção à plenitude do Espírito. Começa a levantar o inferno sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo. Eu estava viajando agora, recentemente, fui fazer uma viagem daqui em Dois Córregos. Na viagem, pelo menos umas 3 vezes, 4 vezes, nós quase sofremos acidentes, de coisas assim, de carro fechando, assim, você fica assim, não, né? Na segunda vez a Nilva falou: Marinho, vamos orar, vai devagar, porque é o inimigo. E a gente percebeu claramente isso, sabe, situações, porque o inimigo está temendo, sabe o que? Não é o pastor Marinho, é o que o pastor Marinho está gerando na igreja, e o que essa igreja vai gerar nas suas casas, o que essa igreja vai gerar na cidade, o que você vai gerar, não sei aonde Deus levar você, e daí você também começa, e a gente precisa, porque sim, uma igreja cheia do Espírito Santo, com pessoas cheias do Espírito Santo, meu querido, o inimigo tem que começar a falar assim: ixi, agora tá difícil, porque ele começa a ser desmascarado. Aonde há fogo, aonde há unção, ele não consegue, o inimigo começa a ter que bater em retirada, porque o Espírito começa a convencer, falar: aqui tem pecado. Aí você começa a orar, você começa a buscar,
daí o Espírito mesmo começa a falar, eu não posso te encher porque por causa daquilo que você ainda não confessou, por causa daquilo que você não se arrependeu. E às vezes você vai ter experiência com isso, que você fala assim, nossa, mas eu achei, você achou, mas o Espírito revela o escondido, aquilo que ninguém vê, aquilo que, sabe, mas daí é onde que ele começa a agir, que ele pode, daí a gente começa a confessar os pecados. Você pode perceber que em Atos a pregação é essa, arrependei-vos e confessai, para que vocês experimentem tempos de refrigério, para que venha tempo de graça. Meu querido, a primeira coisa que uma unção tem que gerar em nós, que a unção gera, é ousadia. Todas essas experiências nós vamos orar, e eu te incentivo, a pergunta para lideranças, para um líder, que eu falei, fiz uma reunião aqui, a gente vai trazer um direcionamento. Qual é o direcionamento? Lê a Bíblia cada vez mais, lê Atos, Mateus, começar a orar mais do que nunca, a gente começar a buscar. Agora mês passado tivemos 24 horas de oração, esse mês nós vamos ter de novo 24 horas de oração para essa conferência, mas não é para conferência, a gente acha, não, é para a igreja, é para a gente, é para você que vem, pergunta para quem veio, o que foi, para você, não, eu quero começar, mas às vezes você, eu vou começar lá, eu nem sei o que fazer, porque se não faço em casa, não ora, você vai orar igual você ora na tua casa, você vai clamar, você vai buscar, você vai pedir pela igreja, você vai pedir por um avivamento, pelo despertamento. A gente vai começar a viver isso, daí vamos começar com as vigílias, vamos começar com movimentos de oração, você vai ver o que Deus vai fazer. Mas para isso precisa ter algo que vai para além do racional, daquilo que está acostumado, porque nós não somos ousados por natureza. Nós somos medrosos, tímidos, inseguros. Atos, Pedro, quero colocar aqui os discípulos, andavam com Jesus durante 3 anos, viram tudo que Jesus fez, eles mesmos experimentaram. Você lembra lá em Lucas 10, quando eles foram, os 72, e foram e voltaram, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, eles voltaram eufóricos, porque eles também começaram a fazer os sinais, eles começaram, daí ali tem a ver com a pregação de quinta, Jesus falou, não fique feliz porque vocês viram os demônios se sujeitar, não fique feliz por causa dos sinais, fique feliz por quê? Porque o nome de vocês estão no livro, ou seja, fique feliz por causa da salvação. Salvação é o foco. Sinais são justamente para que as pessoas creiam, vejam o poder de Deus. Mas eles tinham experimentado, eles viram tudo. Eles viram Jesus, eles experimentaram o poder. Eles viram que dava para confiar na palavra de Jesus, que Ele era o Messias. Ele fala, olha, eu vou para Jerusalém, vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus é crucificado, todos fogem. Ninguém acompanha, com exceção a João. Pedro nega. Eles estão tudo escondidos, com medo de serem capturados. Eles estão no lugar fechado. Vem Jesus ressuscitou. Mentira, não creio, não pode ser. Eu vi Jesus, não. Está tudo trancado no lugar com medo. Jesus já tinha falado, vão para Jerusalém que eu encontro vocês depois lá. Não, eles estavam lá trancados, eles não foram. Eles estavam com medo. Pedro não quis testemunhar. Você é um deles. Você é uma testemunha de Jesus. Não, imagina. Mas você não andava com ele, você não viu ele fazer sinais, você não é discípulo deles. Um medão de ser preso, um medão de ser crucificado. Não sou. Estava uma funcionária, uma porteira ali, uns guardas ali. Não sou. Não sou discípulo de Jesus. Você é crente? Não sou crente. Você já está dando dízimo na igreja? Não, de jeito, você acha que eu vou fazer isso aí? Já está seguindo lá a gente? Já está... Não, eu vi teu carro parar lá na frente da igreja? Não, eu fui levar minha mãe. Não sou.
Não, eu vou porque é até legal lá, mas não me envolvi ainda, não vou ficar fanático igual a turma lá não. Não sou. Esse mesmo Pedro e esses mesmos discípulos, depois de 50 dias, eles não tiveram treinamento. Vamos lá, militar agora vou mostrar a vocês como tem que enfrentar o exército romano, como tem que enfrentar as autoridades, vou mostrar como vocês perdem o medo. Não, bastou eles serem batizados com o Espírito Santo, bastou essa unção, esse revestimento, esse poder, para eles fazerem o quê? Você pode começar a ver vários exemplos, mas vou colocar aqui, no próprio Atos 2, no versículo ali, deixa eu ver se eu marquei aqui, versículo 2, Atos capítulo 2, versículo 14, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Espera aí, ali nessa multidão, aquele que já estava com medo, depois que recebe a unção, nunca tinha pregado, nunca tinha falado para a multidão, era Jesus que fazia isso, eles só ficavam lá nos bastidores. Agora não tem mais Jesus, agora não tem mais o pastor Mário, agora não tem mais o pastor André, agora não tem mais, e precisa lá, está um monte de gente perguntando, o que é isso? Nossa, não, pera aí, aguenta aí que eu vou chamar o pastor, aguenta aí que eu vou chamar Jesus. Não, Jesus já foi para o céu agora, não, o que eu vou fazer agora? Mas e se eu fizer isso e forem lá, vão descobrir que eu sou realmente dessa turma aí. Não pensou. Fala que ele se levanta em alta voz, começa a pregar, anunciar, começa a falar, dá na lata, não começa a falar, gente, me perdoe, eu vou falar algo aqui para vocês, aquele lá que vocês crucificaram, não, na verdade não foram vocês, né? Vocês estavam confusos, vocês não sabiam, mas ele era Jesus. Vocês, aquele que vocês rejeitaram, aqueles que vocês crucificaram, aquele que vocês, estava lá falando em alta voz, ali o texto fala, ele levantou com os 11 em alta voz. Cadê o medo? Cadê a timidez? Cadê não, porque Jesus tinha falado, olha, vocês vão ser levados diante de reis, vocês vão ser levados, não se preocupe, porque vão perseguir vocês, perseguiram a mim, vão perseguir vocês vão ser levados diante de reis, vocês vão ser levados a palácios, vocês vão ser levados presos, mas não se preocupe com o que vocês vão falar, porque naquela hora, o meu Pai vai colocar o que vocês têm que falar na boca. Naquela hora, se vocês estiverem recebido e cheio e na unção do Espírito Santo, o Espírito vai fazer. E é o que acontece. Você pega esses discípulos, você pega o próprio Pedro, Atos 4:8, diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, Atos 4:10 e 13, olha o teor da mensagem, falando para líderes, para pessoas que o prenderam, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, é quem o Senhor e a quem os senhores crucificaram. Olha só, Pedro está dando na cara dessa turma aí, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, a pedra preciosa, a pedra que sustenta toda a construção. E não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha só, vendo a coragem, vendo a ousadia, vendo a intrepidez de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu querido, eles não tiveram treinamentos, eles não ficaram 2 anos no seminário, como agir diante da plateia, eles não fizeram homilética, eles não fizeram oratória, eles só estavam cheios, eles foram revestidos de poder, e cada vez que eles se levantavam para falar, para testemunhar,
multidões eram convertidas, multidões se arrependiam, multidões, porque era o Espírito Santo falando através deles, não tinha mais medo. E daí você vai perceber aqui mesmo, não sei se é aqui, é aqui mesmo depois, que falam assim: olha, então vocês podem ir embora, mas não preguem mais, porque se vocês pregarem, a gente vai prender vocês e matar vocês. Ameaçaram eles. Eles podiam falar assim: não, tá bom, não vamos pregar mais. Isso aí, se é um de nós, se são os brasileiros, gente, não, beleza, sem problema. Pessoal, agora a gente tem que pregar escondido, agora a gente precisa começar a fazer agora, não sei o quê, porque senão vão matar a gente. Na lata, na hora. A gente parar de pregar? Julgue vocês se é coerente a gente obedecer vocês ou a Deus. Você acha que a gente vai obedecer vocês em vez de Deus? E tem uma coisa, não tem possibilidade, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Olha o que o Espírito Santo pode fazer para aquele que é você, Pedro. Não sou, estou com medo, não. Você pode, e se me prenderem? Não, aqui, Pedro, a gente vai matar você. Vamos. Eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de testemunhar, porque agora tem uma força dentro de mim que me impulsiona a falar, a testemunhar, que me impulsiona a cumprir a missão. Assim como Davi, não tenho mais medo de gigante, assim como Josué, não tenho mais medo de gigante, de muralha. Nada mais pode parar uma pessoa, um homem, um exército, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vem a ousadia, o medo vai embora, a timidez vai embora, vem a intrepidez, vem o desejo de falar, de cumprir a missão e de falar como Paulo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra fielmente a carreira que me foi confiada. Agora você pode falar assim: pastor, mas isso é em relação ao ministério. Não é só o ministério, porque na medida que nós fazemos, e daí cada vez mais eu tenho entendido a palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na medida que nós buscamos o Espírito Santo, nós nos enchemos de ousadia, de coragem para enfrentar, para cumprir o chamado. Esse mesmo Espírito nos fortalece e nos levanta para vencer os gigantes naturais, vencer as lutas na nossa casa, na nossa família, na cidade, aonde quer que nós estejamos. Tem pessoa que não consegue, primeiro problema na família já esmurece, primeiro problema de saúde já entra em depressão, qualquer situação já cai. Não, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus não temem mais nada. Eles olham: eu não vou temer mais homem, eu não vou temer mais nada natural, porque eu vivo em outra esfera, eu vivo na esfera do sobrenatural. É isso. Daí às vezes a gente fica: não, eu vou na igreja, mas nada dá certo. Eu vou na igreja, eu não consigo vencer isso. Não, é que você só está indo na igreja. Você precisa mais do que ir na igreja. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Primeiro o Espírito gera ousadia. O Espírito tira o medo. Você quer um testemunho? Está falando lá dos discípulos? Não, falar do meu pai aqui, falar de mim. Podia falar de mim, mas é ruim falar da gente. Mas vou falar do meu pai. Meu pai se converteu, falou que na igreja tinha vergonha de tudo, não era chamado para nada, tinha uma vozinha baixa. Quando ele era tesoureiro da igreja, ele às vezes era chamado para falar alguma coisa sobre campanha, sobre alguma coisa, para falar algum relatório lá. O pessoal ficava: vocês têm que arrumar outra pessoa para falar, porque o irmão Mário vai lá, ninguém entende o que ele fala, porque ele fala para baixo, ele fala assim, a voz dele não dá para entender, não dá para ouvir e tal. Mas ele
ele falou que começou a buscar, começou a orar, tinha uma turminha que começou a orar, começou a evangelizar, e ele falou que começou a orar, começou a sentir a vontade de evangelizar. Então ainda ele não falava, mas ele, o que ele podia fazer? Ele tinha um carro grande, ele levava todo mundo para o evangelismo, e como ele levava, ele orava com a turma, e ficava orando, e buscava, a gente vai sexta-feira buscar o poder, vamos lá buscar o poder, para ver se eu dirijo melhor, mais rápido, para o Senhor, eu quero fazer algo, e está lá buscando poder, e está lá se enchendo e querendo. E se a gente for para tal cidade, Deus colocando o desejo de ganhar a região inteira, e ele está lá, e com vontade de fazer. De repente numa dessas cidades, ele montava as coisas lá, ele montava o som no carro dele lá, colocava em cima, o pessoal ficava cantando. De repente o irmão Quêmio pegou o microfone, hoje quem vai dar a palavra é o irmão Mário, colocou o microfone na mão dele assim. Ele falou que ele fechou os olhos, sentiu queimando da ponta do pé até a mão. Ele falou que fechou o olho, ele falou que nem lembra o que ele pregou. Começou a pregar. A hora que ele abriu o olho, porque estava na hora do apelo, ele abriu o olho, estava um monte de gente ali na frente. E daí todo mundo começou a falar da voz dele. Falou, onde que estava essa voz? Porque o Espírito Santo, se for necessário, ele muda a nossa voz. Quando o Espírito Santo, ele faz, ele capacita, porque ele não está preocupado. Por isso que você vai ver poucas passagens da Bíblia falando sobre Deus irado com o seu filho. Mas lá em Moisés, quando ele chama Moisés, Deus, eu não sei o que, Moisés, Moisés, mas eu faço isso, um monte de fala, Moisés ficava, mas eu sou gago. Deus fala, não sou eu que fiz a boca, não sou eu que fiz a língua, tipo assim, Moisés, fica tranquilo que eu vou fazer você falar. Aliás, é muito interessante que eu já vi pastores gagos, e quando eles pregam, eles não gaguejam. Eu estudei com ele conversando, era complicadíssimo, você não conseguia. E daí eu falei assim, mas como é pastor? Até um dia eu vi ele pregando, não gagueja uma coisa. Como que pode? É o Espírito. Então esse daí descobriu que Moisés teimou, por isso que daí Arão deu problema para ele depois, porque não era o que, tá bom, Moisés, você vai querer, eu vou dar uma, mas você vai passar umas apertadas aí também. Era para se você tivesse confiado que eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, do que você pensa, do que você pede, conforme o meu poder que opera em você. Homem, nós precisamos, meu querido, porque senão, sabe, nós vamos continuar aqui de conferência em conferência, ou de culto em culto, e você precisando de vencer algumas coisas na tua casa, na tua vida pessoal, na tua vida particular. E sabe como que você vai vencer? No poder do Espírito Santo. Mas daí você fica, não, mas fulano ora, tem coisa, Deus está querendo entregar coisas na tua mão, querendo entregar vitória na tua mão, mas para você, porque Ele também tem planos para você. Mas nós precisamos entender que isso vai acontecer enquanto nós entendermos que enquanto nós buscamos Ele, enquanto nós cumprimos a missão, Ele vai fazendo, Ele vai agindo, e daí nós vamos tendo estrutura, daí nós vamos olhar para trás, nossa, aquilo que destruía a minha vida, aquilo que me levava para a cama, hoje não estou nem aí, porque eu percebo que Deus está cuidando. Aquilo que me fazia querer desistir, como Pedro, que já tinha voltado para pescar, nunca mais, agora eu vou até a morte de cruz, e de ponta cabeça ainda. Essa turma que foi cheia do Espírito Santo, eles não paravam por nada. Fala em Atos 7, 8, na perseguição, que teve uma perseguição terrível, foi aquela de Saulo, que Saulo antes de Paulo era Saulo, quando ele estava perseguindo a igreja, fala assim que ele estava devastando a igreja, ele estava devastando, e daí nesse mesmo texto você vai ver, que daí os que foram dispersos, por onde passava, fazia o quê? Ia chorando, ai me ajuda porque estão perseguindo, ai estão me matando, ai me ajuda, ai você não sabe, ai lá em Pirajuí está terrível, lá no Brasil eu quero ir embora, porque ai está terrível a situação. Era isso que eles saíram fazendo?
por onde eles iam, eles pregavam o Evangelho. Por onde eles iam. E o Senhor ia acrescentando, fazendo, realizando sinais. Eles iam passando, ia curando, ia fazendo, ia realizando milagres, ressuscitando. É isso. E eles? Eles experimentavam o que os discípulos lá, o que eu já experimento de vez em quando, que talvez pessoas aqui, você já experimentou, a alegria, a felicidade, como é contagiante você ser bênção, você ser usado, você ser canal do Espírito Santo. Mas chegou um momento que não dá mais para a gente fazer. Hoje eu faço, hoje eu estou animado. Não, nós precisamos, porque é o Espírito Santo que vai nos impulsionar a essa ousadia. Não dá para ser mais, vou esperar com o meu humor. Nossa, a maioria das vezes o nosso humor não vai estar legal, se o nosso humor estiver pautado nas notícias, se o nosso humor estiver pautado na esposa, se o nosso humor estiver pautado na finança, na saúde, não, eu não dependo do meu humor, eu dependo do Espírito Santo de Deus que se move em mim. E se o Espírito Santo se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Daí, se o Espírito Santo de Deus se move em mim, eu luto como Josué. Se o Espírito Santo de Deus se move em mim, eu sou forte como Sansão. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu prego como Pedro. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu vou aonde for anunciando o Evangelho, e os sinais das maravilhas vão seguindo, como os discípulos. Aleluia, glória a Deus. Hoje falei para a Nilva, hoje estou me sentindo tão fraco, mas é isso daí. Eu fiz essa oração: Senhor, eu estou pregando sobre algo sobre uma promessa do Teu Espírito, e eu prego não é na minha força, eu prego porque eu prego na dependência do Teu Espírito Santo. Eu não dependo de nada, eu dependo exclusivamente do Senhor. Estou aqui querendo dançar, querendo pular, querendo sair e testemunhar, querendo orar, porque eu creio que nós estamos prestes a viver. E eu estou querendo motivar você, não, eu estou querendo que o Espírito Santo comece a mover e a fazer aquilo que faz várias vezes quando eu estou aqui e vejo alguns pastores, alguns pregadores, alguns irmãos pregando aqui. Eu começo assim, eu quero ver isso. Minha oração é que você queira viver isso, e entenda as prioridades, porque muitas vezes nós viemos na igreja querendo que Deus nos ajude em situações pessoais, coisas da minha vida, coisas da minha casa, da minha saúde. Eu queria que hoje você tivesse a plena noção. Busque o Espírito Santo para ser uma bênção para Ele. Automaticamente, consequentemente disso, esse Espírito que vai te encher para cumprir o chamado dEle, também vai te encher para viver coisas extraordinárias na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Receba isso, porque eu sei que muitas vezes a gente entra com, mas é isso, às vezes nós não experimentamos por causa de confundirmos prioridades. Eu demorei muito, vou passar rápido esses dois. Outra coisa, diligência. O Espírito Santo, essa unção nos leva a ser diligentes. Você pega lá Pedro, antes do Espírito Santo, ele está lá, Jesus está chamando ele para orar no jardim de Getsêmani. Vamos, Pedro, eu preciso que você esteja vigilante, orando comigo, ore. Jesus ia ali, orava, estava angustiado, precisando de intercessão. Voltava, os discípulos dormindo. Gente, vamos orar, minha alma está angustiada, vocês não sabem que eu preciso de intercessão, vocês não estão vigiando comigo nem uma hora. Ele ia lá, chorava, buscava, orava, falava com o Pai, suando gotas de sangue
tanto aflição, voltava. Pedro, você precisa vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você não sabe que daqui a pouco você vai ser tentado e você vai fracassar, porque você não está vigiando, você não está orando, você não está sendo diligente. Talvez você fracasse nos planos que eu tenho para você. E aconteceu. Vem Pedro, hora que chega lá os guardas para prender Jesus, Pedro, estava dormindo, inventar, que é? Quem que vai pegar? O que foi? Dá a espada, você que vai pegar? Pá! Jesus, calma aí, tá vendo? Se estivesse orando, você ia ter entendido coisas espirituais. Porém, como você está cochilando, você está dormindo, você não está vigiando, você vai para a carne. Você vai achando que as coisas de Deus são assim, são resolvidas com uma conversa, com um telefonema, não, vamos falar, quero ver, vamos passar, vai lá, chama lá, vamos fazer, traz aqui, vamos ver, quero provar, não é assim, não é assim. Deixa, você acha que se eu precisasse, daí Pedro lá na frente nega, por causa que ele não estava vigilante. Mas aí lá na frente, depois com o Espírito Santo, você percebe Pedro não perdendo mais uma oportunidade. Você vai perceber Pedro relacionado com oração. Quando Deus tinha o plano para os gentios, lá Cornélio, Deus dá um sonho para Cornélio, fala, olha, eu estou querendo salvar você, a tua casa, estou querendo começar um plano para os gentios, mas eu vou levantar um homem que nesse momento está em oração, não está mais dormindo. Ele aprendeu que se ele quiser viver os meus planos, ele precisa estar constante, oração, vigilante. E ele está lá, o pessoal está fazendo comida, está num momento lá, ele está lá buscando, e fala que ele cai em êxtase, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem uma visão que cai por terra, paradigmas, que cai tudo, e fala, Pedro, eu quero começar algo novo para os gentios, e você vai ser a porta para isso daí. Você está entendendo? E daí você vai perceber em Atos a relação de oração, de vigilância, e Pedro está lá orando, aprendeu a não dormir mais. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, você percebe, a Nilva tem percebido algumas noites, eu acordando, Nilva, preciso orar. A Nilva esses dias ela ficou, eu falei uma coisa, estou preocupada com isso, falei exatamente, não tinha nada, nem sinal, passaram-se 2, 3 dias, aconteceu. Ela falou, Marinho, é o Espírito, mas eu podia fazer o quê? Eu podia deitar, como, Marinho, dá para você vigiar comigo uma hora? Não, essa hora não, estou com muito sono, estou cansado. Não, você não quer viver os meus planos? Você não quer ser cheio do meu Espírito? Você não quer que eu sussurre no teu ouvido? Tem hora para isso, Marinho? Você quer marcar a hora comigo, ou você quer a hora que eu quiser falar com você? E o que eu quiser falar, porque tem coisa que ele fala que eu queria não ouvir. Essa noite mesmo ele falou coisa que eu não queria ouvir, mas eu estou orando. Mas é isso. Agora você tem noção de que quantas coisas aqui na nossa casa, na tua família, no teu trabalho, nessa cidade, no reino, Ele não quer fazer e realizar através da tua vida, mas Ele chega para você e fala assim, puxa, você está dormindo de novo? E aquela pregação que você gostou de domingo passado? E aquela pregação que você ficou sem dormir, que o pastor falou sobre aquele texto, que se você não falar de mim para um ímpio e ele morrer, eu vou cobrar de você. Você ficou tão impactado com aquilo, mas você já voltou a dormir, não está nem aí com mais nada. Você vem nessas conferências, você recebe
palavras, Deus te direciona. Deus já falou com você através de 1, 2, 3, 5, 10 pastores, através de liderança, através de palavra. Deus tem falado com essa igreja que Ele quer fazer algo extraordinário nessa igreja, que é para estender, que aqui vai ficar pequeno, mas vai ficar pequeno como? Se você não fala, se você não evangeliza, se você não testemunha, se o outro não faz, quem que vai ser responsável? Só o pastor? Como que vamos crescer? Como que vamos cumprir? Se toda vez Jesus chega e encontra a gente dormindo. Mas nessa noite, o Espírito Santo quer trazer diligência. E assim como Ele fez lá com Pedro, com os discípulos. E eu falo que uma das coisas que o Espírito mais trouxe para mim nessa pregação, Marinho, olha o tempo. Olha o tempo. 50 dias. 50 dias eles estavam trancados e com medo. Eles estavam me negando. 50 dias depois eles estavam com o peito aberto. Pode prender. Isso daí, sabe, só foi possível por causa do meu espírito. Não foi porque eles de repente acordaram e falaram: vamos ficar corajoso, aí vamos perder a timidez. Tem muita gente aqui que fala: pastor, sou tímido. Eu sou tímido. Eu sou tanta coisa que a Nilva hoje, eu falei que eu não gosto de falar de mim, mas a Nilva hoje fala assim: eu queria ser corajoso como você. Porque ela sabe das minhas fragilidades e ela sabe como eu enfrento. Mas por quê? Eu estou aqui para isso, por causa do Espírito Santo de Deus. Não é porque é por causa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem a condição, ele tem o poder de pegar pessoas, um pequenininho, um ruivinho, como Davi, e fazer ele enfrentar um gigante. Ele tem condição de pegar você, qualquer um de nós, e transformar no maior evangelista, no maior pastor, no maior missionário, no homem, na mulher que vai fazer a diferença na sua casa, te levantar como com José, te levantar como Moisés, te levantar como uma Esther, como uma Ruth. Deus tem esse poder porque Ele não conta com as tuas características, Ele conta com a tua disponibilidade. E Ele sabe do poder dEle. Ele precisa do teu eis-me aqui. E Ele precisa que você creia, que você deseje. Por isso que qual é o mandamento último que ficou? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Senhor, eu quero, eu te desejo, eu te busco, eu te amo. Eu quero que o teu Espírito tome conta, me possua. E para que a minha boca seja a tua boca, para que a minha mão seja a tua mão, para que o meu corpo seja o teu corpo, para que realmente o mundo veja que o Senhor habita em mim e que eu consiga cumprir os teus propósitos, em nome de Jesus. Ministério de louvor. Por último, amor, ousadia, diligência e amor. Se você for lá, esses mesmos discípulos, um pouquinho antes da crucificação, eles estavam passando numa aldeia de samaritano, e Jesus manda uns: olha, eu estou indo para a crucificação, estou indo para ser crucificado, vê se eu posso entrar nesse povoado para tomar uma água, para descansar um pouco. Mas os samaritanos não se davam com os judeus, e o povo falou assim: não vamos receber Jesus aqui, não queremos receber Jesus. Os discípulos, Tiago, João, fala assim: Jesus, o senhor quer que a gente ore para o Pai mandar fogo do céu e acabar com essa aldeia aqui? Porque tem hora que sobe um nervoso santo, né? Sobe uma raiva que tem vontade de vez em quando acontece comigo, meus irmãos. Não vou falar, eu sei que acontece com você também. Não vem dar uma de santinho não, que aquela oração: Senhor, podia cair um raio na cabeça daquela pessoa lá. Lógico que depois, na mesma hora, o Espírito já fala: assim que você vai lá pregar depois, cheio do Espírito: não, Senhor, perdão, me perdoe, eu sei, da boca para fora, mas não pode nem brincar com isso e tal. Mas os discípulos falaram isso: quer que a gente ore? E o Pai manda. Jesus falou: vocês não sabem o que vocês estão falando.
Olha só que interessante. Daí você vai para Atos, depois desses 50 dias, os discípulos cheios do Espírito Santo, eles estão pregando aonde? Está lá, o pessoal que foi disperso, está lá em Samaria pregando, está lá em Samaria, o povo está se convertendo, porque, quando nós somos cheios do Espírito, nós pregamos, porque Jesus nos manda amar e pregar até para os nossos inimigos. A gente começa, não interessa não interessa se é corintiano, você vai pregar, não interessa se é petista, você vai pregar, não interessa se é gente que você não se dá bem, você vai pregar, porque para todos Jesus morreu na cruz. Sobre corintiano, brinquei aqui, meus queridos, minha esposa é corintiana, ela não teve culpa, nasceu num lar corintiano, então a gente perdoa isso daí, mas você vê, a gente ama mesmo assim. Mas o Senhor, Ele nos manda amar todos. E quando a maior demonstração de amor, meu querido, é nós pregarmos o Evangelho para as pessoas. Foi por isso que Jonas não quis pregar para Nínive, porque Nínive era a nação que maltratava, que vinha e destruía a nação de Jonas. E Jonas, você vê quando ele, depois do sufoco que ele passou, ele prega, Deus se arrepende de fazer o mal, ele fala, tá vendo, por isso que eu não queria pregar, eu sabia que o Senhor ia se arrepender, eles iam se converter, o Senhor não ia destruir, porque Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Jonas não era batizado no Espírito, por isso que sofreu. Agora de repente os discípulos batizados no Espírito, o próprio João, que falou assim, vamos tacar fogo aqui para o samaritano, vamos orar para tacar fogo. Ali depois, cheio do Espírito, ele estava orando, com imposição de mão, para derramar fogo, mas não fogo para destruição, era fogo do Espírito Santo, para que aquele povo fosse cheio do Espírito Santo. O que mudou? Mas era aquele povo que você estava querendo destruir. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente começa a amar as pessoas, a gente começa a querer que todos sejam salvos, a gente começa a querer pregar o Evangelho para todos, que a gente quer que Pirajuí inteiro, a gente quer que todas as pessoas sejam salvas, e nós nos colocamos como instrumento. Se depender da minha oração, se depender da minha mão levantada, não vai ser para destruir, não vai ser para amaldiçoar, mas vai ser para me dizer, para proclamar o Evangelho, para proclamar as boas notícias, para declarar, para profetizar. Vento dos quatro cantos, Espírito Santo de Deus, sopre sobre nossa casa, sopre sobre Pirajuí, sopre sobre a nossa igreja, sopre sobre todas as pessoas. Comece a fazer uma obra de assombro nessa cidade, a começar em mim, e para isso eu preciso do Teu Espírito. Se você entendeu essa mensagem, e comece agora, mas não só agora, comece a buscar esse Espírito. Nós vamos buscar um pouco agora, e comece a crer, fala, Senhor, eu não quero ser mais, porque eu não estou conseguindo vencer as tentações, eu não estou conseguindo ser eficiente no Teu chamado, eu não estou conseguindo ser constante. Tem um dia que eu venho, gosto, outro dia eu não tenho vontade de vir, eu não estou sendo constante no meu amor, na minha fidelidade ao Senhor, ao meu chamado, mas eu preciso do Teu Espírito, porque eu quero começar a viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver tudo, e se é possível apenas com o Teu Espírito, então vem sobre mim hoje, enche a minha vida para que em questões de dias eu já esteja ousado, diligente e cheio de amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.